Saúde, meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje, nessa noite. A Ele é dado a honra, a glória e o louvor. Meus irmãos, em primeiro lugar, somente agradecer ao Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas e crer que Ele é o nosso Senhor, que só há um caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui para a gente estarmos meditando. Que o nome do Senhor seja glorificado, amém? A palavra do Senhor hoje eu vou estar trazendo aqui, está em Gênesis, bem no início, Gênesis 3, amém? Que vai falar sobre a tentação e a queda. A tentação e a queda do homem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher disse, e o Senhor disse à mulher, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E Deus disse a Adão, né? E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que
O homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que palavra, né? Que palavra linda. O que nós aprendemos nessa palavra, o que nós podemos tirar de lição sobre a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor é espírito e vida para aqueles que crêem. E eu creio que aqueles que há de ouvir, há de crer, e crer também na palavra, né? Então, meus irmãos, aqui é unicamente sobre a tentação e a queda, né? Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é perfeito, tudo. E daqui para frente a gente sabe por que nós vivemos no mundo de hoje, como é que é, por que a nossa natureza é pecaminosa. Unicamente pela desobediência, meus irmãos. Até os dias de hoje a gente vê que um filho, quando desobedece o pai, ele só vai para o caminho triste, né? Só vai acabar, infelizmente, em tragédia. E não é diferente, né? Então, desde o início a palavra que Deus estabeleceu seus princípios, para que todo homem examine a sua palavra e guarde, para que viva em paz, né? Mesmo nós estando na natureza pecaminosa hoje, nós temos a redenção, né? Pela graça de Cristo Jesus, pela graça do seu Filho, né? Porque o pecado, a abominação foi tão grande sobre a terra, as coisas, que a humanidade caiu, que não tinha mais resgate, né? Então o próprio Deus suportou a própria ira para poder nos resgatar. Como? Enviando o seu Filho, né? O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, a Jesus, né? E hoje nós temos essa chance, né? Deus nos deu, pelo o infinito amor dele, pela misericórdia dele, ele nos deu esse resgate através do seu filho amado Jesus, né? Então o que eu aprendo aqui, né? A serpente ela era um animal mais astuto, né? Que foi criado ali, né? A gente sabe que o Satanás entrou ali, né? E aí foi fazer com que a mulher desobedecesse, né? Assim, irmão, para que a gente entenda, né? Muitas vezes, muitos questionam se Eva não tivesse desobedecido e Adão nós não estaria nessa, gente. Sempre usa desculpa, né? Igualmente aqui na palavra a gente vê, porque quando a Eva caiu na conversa da serpente, ela comeu do fruto que achou atraente e caiu no pecado, e assim ela levou para Adão, e Adão também comeu. Então cada um tem a sua responsabilidade, mas só que a gente vê aqui que nenhum assumiu, né? A Eva falou que foi a serpente que enganou ela. Sim, de fato a serpente usou de engano ali, né? E Adão falou que foi a mulher que deu, que a mulher deu a maçã para ele comer e ele comeu. Então todos se fizeram de vítima, né? Mas nenhum tiveram coragem de assumir, né? Diante do Senhor, né? De falar, não, eu desobedeci ao que o Senhor falou e comi. Então é assim nos dias de hoje, meus irmãos. É mais fácil a gente jogar a culpa no nosso próximo. É mais fácil a gente jogar a culpa no que é que seja, numa circunstância da vida. Mas nunca viemos assumir a nossa responsabilidade, né? É por isso que só a transformação no ser humano, numa vida da nossa, quando a gente realmente reconhece que nós somos falhos e pecador e que somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. Quando nós assumimos a nossa natureza pecaminosa. Eu sou falho e pecador, Senhor, mas eu errei nisso, me perdoa e me ajuda. E aí Deus faz nova todas as coisas. Então aqui a gente vê muito bem o que é que Satanás usa do engano, né? A artimanha, a mentira, né? Então a natureza nossa já é pecaminosa. E aqui a gente vê, né? E disse a mulher, a serpente, e disse a mulher, a serpente do fruto das árvores do jardim, comeremos. Ela até falou para a serpente, explicou que Deus tinha dado a ordem, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ele falou, se vocês comer ou ao menos tocar naquele fruto, vocês vão morrer. Deus colocou, estabeleceu isso aí só por a questão de obediência, para ver se o homem ia obedecer. E de fato ia acontecer, se eles desobedecessem. E o que aconteceu? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis.
E ela acreditou na serpente, deixou de acreditar na palavra de Deus, na ordem que Deus deu para acreditar na serpente. E aqui é onde começou, né? Porque Deus sabe. Aí a serpente falou, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Certamente sim, abriu os olhos deles, mas para ver a questão deles ver o pecado, a natureza pecaminosa. Ele estava nu e não, quando não tinha pecado, era santo, não viu, né? Mas a diferença é que Deus é Deus, ele é santo. Deus, ele é a luz. E as trevas não atingem a Deus, porque ele é luz. Mas o homem não, a carne é pecaminosa. No momento que ela abriu os olhos, ela já se deu ao pecado, né? E ali, e vendo a mulher que aquela fruta, ó, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então o que que acontece? A ganância do ser humano, né? Ela viu ali, se atraiu por aquilo. O inimigo, ele vem com um sapatinho de algodão, ele vem ali para Satanás vem para matar, roubar e destruir, né? Mas ele não vem com assim do nada, ele vem com ofertas, né? Com manjares. E aí, se a pessoa não tiver temor na palavra, não obedecer, não tiver discernimento, ela cai no engano, né? E aqui não foi diferente na vida de Eva aqui, né? Como a palavra nos ensina. E então aqui falando, né? E viu a mulher que era agradável, comeu daquele fruto, se satisfez e entregou para o seu marido também, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, os dois abriram os olhos carnal do pecado, né? Que a gente entende muito bem, ambos, e conheceram que estavam nus. E ali arrumaram folha de figueira e se vestiram, né? E aí então, olha só, quando o pecado entrou neles, a primeira coisa que aconteceu aqui no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha só, quando a pessoa automaticamente recebe o pecado, ela se afasta de Deus, né? Como a palavra do Senhor nos diz, o Senhor ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado que é na vida. Amém? Glória a Deus. Então aqui automaticamente eles se esconderam da face de Deus, da luz, do resplandecer, que resplandece do Senhor, né? E então o Senhor, aqui no 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás, Adão? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Aí Deus já fez a pergunta, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, olha só, aqui vem ele aqui, ó, não assumiu a culpa. O que que ele falou? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Mas ele não assumiu, né? Ele já jogou para Eva, né? E disse o Senhor, aí o Senhor já foi para Eva perguntar, né? E disse o Senhor Deus, a mulher, por que fizeste isto? Por que enganaste, né? Por que tu fez isto? Porque não obedeceu. Aí disse a mulher, olha só ela também, e disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí o Senhor não questionou nenhum dos dois aqui, né? Já foi direto para a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E aí que fala, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher disse, então disse a mulher, né? Então sentirá dor de parto, até o dia de ganhar, mas serás dependente do teu marido. Mesmo a mulher, quando é casada com o homem, ela tem aquele desejo de estar com o marido, né? Mesmo ela estando sentindo dor no parto. Então aqui a palavra nos dá essa explicação, né? Então aqui vem aqui para nós, para os homens, o que aconteceu. E Adão disse, né? Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Aí o que que ele falou? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, Senhor, você vê o amor de Deus é tão grande por nós que ele criou nós a imagem e semelhança dele. Ele não nos amaldiçoou, mas ele amaldiçoou a terra. E a gente vê o resultado, né, das coisas. Então o homem teve que trabalhar todo dia, tem que trabalhar até o dia da sua vida arando a terra para poder se alimentar, né? E aí fala, ela vai te dar espinho, cardos também produzirá
e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mas o espírito voltará para o Senhor, né? E chamou Adão o nome da sua mulher de Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus, e olha só a misericórdia do Senhor, e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, umas túnicas de peles, e os vestiu. E então disse o Senhor Deus. Aí aqui a gente vê que no princípio, quando Jesus fala o verbo que se fez carne. Então o Senhor estava falando com o próprio Filho aqui, ó. Então no versículo 22 a gente vê o segredo da palavra aqui, a revelação, né? Glória a Deus, porque a palavra, ela é a profecia, né? Então disse o Senhor Deus, ó, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim, e colocou o anjo ali de guarda, né? Os querubins com a espada flamejante. Então aqui o Senhor se referiu ao Senhor, ao próprio Senhor Jesus, né? E ao Espírito Santo, né? Falando. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Lembra o Pai, o Filho e o Espírito Santo? No começo, era o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. No começo ele já era. Então Jesus, quem tem o Filho, tem o Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui dá a resposta que a gente entende, né, nessa parte da palavra, né, meus irmãos? Então aqui resumindo, né, a tentação. Então quando a gente trazendo por dia de hoje, nós devemos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Nós nunca devemos jogar para o nosso próximo, mas nós temos que rasgar o nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou falho e pecador. Eu sei que eu não sou merecedor de nada, mas pela tua graça sou salvo, mediante teu Filho amado Jesus Cristo, em quem eu creio. E assuma as responsabilidades diante do Senhor, entrega a vida a Ele, então Ele fará você uma nova criatura. Ele está de braço aberto, meu irmão, para te perdoar. Deus quer que todo homem venha ao arrependimento, se entregue a Ele e louve e glorifique a Ele. Amém? Então entregue a sua vida ao Senhor e não temas. Esse Deus, Ele é misericordioso, Ele te ama, Ele quer te salvar. Nós temos uma oportunidade da vida eterna, somente crer no Filho de Deus e obedecer os seus mandamentos. Amém? Então nunca jogue a responsabilidade para os outros, mas examine a si mesmo e se abra diante do Senhor, porque Ele é fiel e Ele é tardio em irá e grande compaixão para te perdoar. Que você venha estar nas mãos do Senhor e não na do homem, porque o homem é falho, a natureza do homem é pecaminosa. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele quer te salvar, Ele está de braço aberto para te perdoar. Amém? Que nessa noite de hoje você receba a paz do Senhor, entregue a sua vida a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida e creia, porque esse jardim do Éden vai voltar, vai ser restaurado quando tirar toda essa natureza pecaminosa, né? Então aqui é o início, né? Gênesis a gente vê como que foi. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus.